Sabe aquela sensação de que com a chegada da IA, anos e anos de experiência profissional podem simplesmente ir para o lixo? Pois é, muita gente está pensando assim. Mas e se for justamente o contrário? E se toda essa bagagem for, na verdade, o maior superpoder que um profissional pode ter hoje? É exatamente isso que vamos desvendar aqui. Como a experiência se transformou numa vantagem competitiva única e, olha, muito poderosa. Ok, vamos lá. O nosso roteiro é bem direto. Primeiro, a gente vai entender por que as regras do jogo profissional mudaram tanto. Depois, vamos mergulhar na ideia de hiperinflação do conhecimento. Aí sim, chegamos ao ponto central: como a experiência vira a sua maior vantagem. Em seguida, descobriremos qual é a habilidade humana essencial nesse novo cenário. E para fechar com chave de ouro, como podemos usar a IA como nosso novo copiloto. Então, para começar, é fundamental a gente sacar como a base da nossa vida profissional foi totalmente reconfigurada. O jogo virou e as regras antigas não valem mais. Olha só, ao longo da história sempre existiu um gatilho, seja tecnológico ou social, que mudava o equilíbrio de poder. O sal, por exemplo, um dia foi tão valioso que deu origem a palavras como salário e soldado. Louco, né? Pois é. E hoje, a IA é o nosso gatilho. E talvez seja o mais poderoso que a gente já viu. Mas o que torna este momento tão diferente é a velocidade. É algo inacreditável. Pensa bem, a era agrícola durou milênios, a industrial, centenas de anos. No século XX, a gente via uma tecnologia nova a cada 10 anos, mais ou menos. Agora a sensação é que a mudança é diária. A gente dorme e acorda com uma regra nova no jogo. E essa velocidade toda transformou nossa vida profissional. Antes, era como uma viagem. Tinha um mapa, um destino, um caminho mais ou menos claro para seguir. Agora, virou um jogo. Um tabuleiro de xadrez super dinâmico, cheio de incerteza, onde a próxima jogada é sempre uma surpresa. E aqui está o pulo do gato. Na viagem, com baixa incerteza, o foco era planejar e executar. Era seguir o plano. Já no jogo, de hoje, com alta incerteza, não se planeja, se prepara. O foco muda totalmente para adaptabilidade, para ter as ferramentas certas para reagir a qualquer jogada que aparecer no tabuleiro. Certo. Se o cenário é um jogo, qual é o maior desafio? Bom, é o que estão chamando de hiperinflação do conhecimento. É sobre como lidar com o fato de que a informação, de repente, virou uma commodity. E quem está no comando desse trem-bala todo? A inteligência artificial. Ela é um motor, a capitã dessa mudança. E o mais impressionante é que ela não acelera só a si mesma, não. Ela pisa fundo no acelerador de várias outras tecnologias exponenciais ao mesmo tempo. A consequência imediata disso é essa tal de hiperinflação de conhecimento. Basicamente, o que antes levava anos para ser adquirido, como um conhecimento de nível de doutorado, hoje está acessível de forma quase instantânea. O conhecimento se tornou abundante, disponível para todo mundo numa velocidade absurda. E aí, claro, vem a pergunta de $1 milhão, né? Se a IA pode colocar o conhecimento de, sei lá, 50 Einsteins na mão de qualquer pessoa, qual é o nosso diferencial? Onde que o ser humano agrega valor nessa história toda? E o mais fascinante é que a resposta para essa pergunta não está em uma nova tecnologia. Está em algo que muita gente achou que ia perder o valor, a experiência acumulada ao longo dos anos. É aqui que entram as duas vantagens, digamos assim, injustas, que a IA ainda não consegue copiar. A primeira delas, linguagem. Pensa só, para tirar o melhor da IA é preciso fazer as perguntas certas, os famosos prompts. E para fazer perguntas excelentes é preciso ter repertório, vocabulário. A experiência de vida e de trabalho nos dá essa profundidade, essa nuance na comunicação que faz toda a diferença no resultado. A segunda vantagem, e talvez a mais crucial de todas, é o julgamento. A capacidade que é puramente humana de olhar para um resultado e avaliar se aquilo realmente faz sentido. A IA pode gerar uma avalanche de dados, mas é o julgamento que filtra ruído e encontra o sinal. É isso. Julgamento é a capacidade de filtrar, refinar, de escolher a melhor opção que a IA gerou. Porque vamos ser honestos, sem o contexto de mundo, de negócios, que só a experiência traz, um resultado de IA pode ser só uma alucinação muito bem escrita. A experiência funciona como nosso filtro da verdade. É ela que transforma dados brutos em sabedoria de verdade. Certo, então, se linguagem e julgamento são as grandes vantagens, qual é a habilidade central, aquela que a gente precisa para usar essas vantagens do jeito certo e com eficiência? Não é uma habilidade técnica,
é o pensamento crítico. Alguns o descrevem como a habilidade zero. Sabe por quê? Porque é ela que determina como todas as outras competências humanas, como criatividade, colaboração e aprendizado, são usadas. É o nosso sistema operacional. E o melhor é que pensamento crítico não é um talento vago, que ou a pessoa tem ou não tem. Não. É uma disciplina que pode ser treinada. E ela se apoia em 5 pilares bem claros: saber fazer as perguntas certas, superar nossos próprios vieses cognitivos, entender de lógica, ter um repertório amplo e, por fim, aplicar um filtro de valores e propósito nas decisões. Bom, e para a gente fechar, vamos olhar para uma nova e poderosa perspectiva para a nossa relação com essa tecnologia. Vamos enxergar a IA como a nossa nova copilota. A grande lição, o ponto final, é este. A IA não veio para substituir o bom e velho julgamento humano. Muito pelo contrário. Ela está aqui para amplificar esse julgamento. Ela potencializa a sabedoria que profissionais experientes já têm. É uma parceria. A IA cuida da parte mais maçante, da busca, da pesquisa, liberando nossa energia mental para o que nós humanos fazemos de melhor: pensar, julgar, liderar e, o mais importante, dar um propósito para tudo isso. Então, nesse novo jogo da incerteza, a experiência não é mais sobre o que a pessoa sabe, porque o conhecimento virou acessível. É sobre como ela pensa. E é exatamente isso que vai definir os vencedores. Os jogadores mais valiosos são aqueles que conseguem combinar sua experiência, conquistada com muito esforço, com esta nova e poderosa ferramenta. Isso nos deixa com uma reflexão final. Já que a IA é a copiloto perfeita, a pergunta que fica é: para onde os profissionais experientes vão direcioná-la primeiro? A decisão não é se vamos usar a tecnologia, mas sim para onde vamos apontá-la. O volante, o propósito, continua sendo uma escolha profundamente humana.